Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 a 17. Nesses dias nós estávamos meditando o Sermão da Montanha. Agora Jesus, depois de ter orientado todo aquele povo e mostrando para eles como eles deveriam fazer para se salvar através dos ensinamentos que ele foi dando, aí fala que Jesus ele desce aquele monte onde ele estava, ele já encontra um leproso, ele cura o leproso, e nós vimos que a questão da lepra não é simplesmente uma questão física, mas é uma questão espiritual. A lepra lembra o nosso pecado, e aquele homem se dirigiu a Jesus pedindo para ser purificado, e Jesus o purificou, e nós precisamos nos dirigir a Jesus para que ele também nos purifique do pecado que nos leva para a condenação eterna. Agora ele vai para Cafarnaum e, chegando em Cafarnaum, se depara com essa questão aí do oficial romano, que se aproxima dele e também pede, faz uma súplica: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus fala que vai curar esse empregado, e ele diz: Não, senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, o senhor pode fazer já daqui mesmo. Você veja, esse homem que falou isso para Jesus era um pagão.
Um oficial romano significa um pagão, um adorador dos deuses ali romanos. E ele se dirige a Jesus e chama Jesus de Senhor. Isso é uma conversão, isso é uma mudança de vida. Esse homem, ele ouviu, então, por parte de muitas pessoas, o que Jesus andava fazendo, como nós vemos depois do que acontece com a cura desse empregado do oficial, que mostra Jesus cura a sogra de Pedro, depois ele expulsa muitos demônios, muitas pessoas vão ao encontro dele, ele faz prodígios e milagres. Então esse homem, ele deixa, pelo menos é o que nós podemos perceber aqui, a adoração aos pagãos, aos deuses pagãos, às divindades romanas, e se dirige para Jesus para pedir a cura daquele empregado. Por que ele não foi lá no Panteão, ou seja, o lugar ali onde tinha aquelas várias divindades, e se dirigiu justamente ao Deus da cura? Não, ele vai atrás de Jesus. Isso é uma mudança de vida, é um pagão que se converte. Mais uma vez eu digo, Jesus disse que vai lá para curá-lo e ele diz, não precisa ir na minha casa. Lembremos que no sacrifício da Santa Missa, nós sempre falamos essas palavras que esse pagão, esse oficial romano, ele fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra e nós seremos salvos. E Jesus se admira com a postura deste pagão. Um pagão que reconhece Jesus como Senhor. Jesus fica admirado e já vai dizendo para ele, vai, o teu empregado já está curado. Como Jesus é Deus, ele pode falar isso, e falando isso, realmente, o empregado dele estava curado. Vai, o teu empregado já foi curado, está curado. E aí veja o que é que Jesus vai dizer agora, e que é importante, meus irmãos, para a nossa meditação. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse ao que seguiam, em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Olha só, um pagão reconhece Jesus como Senhor e Jesus depois diz em Israel, ou seja, o povo de Israel, o povo que estava sendo preparado para reconhecer Jesus como Deus, eles que esperavam a vinda do Messias. Jesus está dizendo agora que uma vez que ele vem em Israel, ele não encontrou tanta fé. Jesus está exaltando a fé de um pagão e está chamando a atenção da fé que deveria ter no povo de Israel, no povo judeu. Eles que receberam a graça de Deus que se revelou a ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como Jesus está dizendo aqui.
eles não reconheceram. E aí Jesus, ele continua: eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Agora Jesus está proclamando a salvação que vem também para os pagãos, tanto do Oriente como do Ocidente. Nós somos do Ocidente. Então, no Ocidente, os pagãos do Ocidente e os pagãos do Oriente irão se converter. E aí nós vemos a pregação dos apóstolos, quando Jesus diz depois da sua morte e ressurreição, quando ele está prestes a voltar para o céu, ele fala para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura e fazei deles os meus discípulos. Mateus capítulo 28. E fazei deles meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Já no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí Jesus coloca uma questão aqui, dizendo o seguinte: eu vos digo, muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando agora da conversão dos pagãos, tanto no Oriente como no Ocidente, que se converterão e entrarão no céu e participarão da alegria, participarão de contemplar a divindade, a Santíssima Trindade, de estar no céu junto com os anjos. Muitos, muitos. E olhe bem, meus irmãos, Jesus está dizendo que muitos, ele não está dizendo que são todos, porque nem todos vão se abrir à conversão. Quantos irão ouvir a pregação dos apóstolos e continuam apegados às suas divindades, apegados aos seus deuses, e não se converterão? Mas ele está dizendo que muitos irão se converter. Muitos. E aí, essa palavra dura agora: enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus está dizendo também que entre os judeus não haverá salvação. Muitos também, os herdeiros do reino, eles que foram privilegiados, tanto no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, como no Evangelho de São Lucas, Jesus fala assim, ele manda os discípulos 2 e diz: ide primeiro à casa de Israel. Vai primeiro falar para eles: eu cheguei, o reino dos céus está próximo, eu já estou aqui, ide, porque eram eles que precisavam ouvir primeiramente a mensagem de salvação. E Jesus está dizendo aqui agora: muitos, enquanto os herdeiros do reino dos céus serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. A conversão dos pagãos, sabemos também que há a conversão
dos judeus. E aí nós já vemos, né, os próprios apóstolos eram judeus e se converteram e seguiram Jesus e proclamaram o evangelho. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos também os judeus se convertendo, se tornando cristãos. E aí ele vai dizer também que lá em Antioquia foi o lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então são os judeus que se convertem, como os pagãos também se convertem e se tornam cristãos. Então pagãos e judeus se convertendo, se tornando seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo Jesus diz que aqueles que são os herdeiros do reino dos céus serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí, meus irmãos, agora acontece também nós, os pagãos, que nos convertemos e nos tornamos cristãos, que fomos impactados com a palavra dos apóstolos e nós fomos batizados. Agora, isso que Jesus está falando para os judeus se aplica também para nós. Porque também, o que é que nós temos visto? Os convertidos, os seguidores do Evangelho, os que mudaram de vida, estão se tornando pagãos, estão se paganizando, estão deixando a Igreja Católica, estão se tornando pagãos, estão voltando ao paganismo. Então isso se aplica também hoje para nós. Muitos se convertendo, graças a Deus. O evangelho ele continua sendo pregado e muitos ainda estão se convertendo. Muitos que ainda não conheceram Jesus estão mudando, estão voltando. Mas nós vemos também que muitos estão se paganizando, estão levando uma vida pagã. Aqueles que estariam tendo a oportunidade de ganhar a salvação e ir para o céu, estão se paganizando. E aí se aplica o que Jesus está falando no Evangelho. Eu vou ler de novo, mas vou ler a partir do versículo 11 mais uma vez. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Tanto judeus como pagãos irão, tanto no Ocidente como no Oriente, irão se converter e irão se salvar. Mas, no entanto, enquanto que os herdeiros do reino dos céus, agora podemos dizer assim, os herdeiros do reino dos céus agora que se converteram, que estão no caminho do Senhor, Jesus está dizendo, serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando de condenação eterna para os convertidos, para os que estão preparados. Lembremos que na natividade de João Batista, quando o pessoal pergunta quem será esse menino, e ali fala que ele ia crescendo em graça, até o dia que ele se apresentou ali para o povo judeu e começou a proclamar. E ali diz que ele iria preparar um povo para aguardar o Senhor. Então muitos estavam ali naquele processo se convertendo, mudando de vida. Aqueles que já estavam preparados. Jesus está falando aqui de em vez de ocorrer uma perseverança, Jesus está falando que não vão perseverar. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Meus irmãos, com muita humildade no coração, peçamos a Deus então a graça da nossa perseverança. Porque é nítido, é muito claro nós vermos que tem muita gente que não persevera. Começou bem e agora está na mundanidade, não vai mais na missa. Lá na carta aos Romanos é interessante, se não me engano é lá no capítulo 10, ele vai dizer que muitos receberam ali da graça das coisas espirituais e voltaram para o mundo, perderam a salvação. Corrigindo, Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 até o 6. Veja o que o autor da carta aos Hebreus diz. É impossível... vou ler o versículo 4, já fui no 6. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus. Aqui são os convertidos, tá vendo? Experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. Tá vendo? Experimentaram, tiveram uma experiência concreta com Deus, experimentaram, viveram também as maravilhas do mundo vindouro, do céu. E apesar disso, caíram na apostasia, tá vendo? Abandonaram a fé, voltaram ao paganismo. Aí ele diz no versículo 6, é impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça, como eu havia falado, da perseverança. Perseveremos. Que nós sejamos justamente esses que Jesus está dizendo que se converteram, mudaram de vida e foram para o céu. Que nós não sejamos aqueles que foram jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Condenação para nós não. Salvação para nós sim. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.